A iconografia de guerra, ou seja, o repertório de imagens que identificamos como próprios desse tópico, influencia muito o que achamos chocante, como são representados conflitos historicamente e na ficção, e também até mesmo a moda. Um dos primeiros fotógrafos de guerra foi Alexander Gardner. Naquela época, as câmeras eram muito grandes e demorava muito tempo para a foto ser feita. Sendo assim, ele ficou conhecido por construir as suas fotos, mover os corpos e acessórios para criar a composição. Ele era obrigado a contar mais com menos, porque tinha menos filme para usar. Mais de um século depois, vemos que a iconografia de corpos mortos por causa da guerra se alterou. Agora, um símbolo reconhecível é o de corpos que se estendem até o horizonte. Já que um corpo só mutilado não causava comoção, o número com certeza causaria. Na atualidade, podemos falar sobre as fotografias de Ian Boechat. Ele mesmo discute essa foto. A gente tem um processo de estetização da guerra, né? As fotos de guerra precisam ser bonitas esteticamente e eu faço uma autocrítica aqui, porque as minhas fotos também acabam seguindo um pouco esse caminho para conseguir, enfim, conseguir publicar e tudo mais, né? Eu acho que a única vez que eu consegui publicar uma foto mais agressiva foi de um cadáver que eu encontrei em Mossul, que eles descarnaram a parte de cima do cadáver e penduraram ele, então em cima você tinha só a caixa torácica, mas não tinha nenhuma carne, né? Uhum. E a parte de baixo estava intacta, assim, então você tinha o pezinho ali do guerrilheiro. O contraste ali, né? E era uma tática dos soldados iraquianos para poder aterrorizar a população de Mossul, mas acho que foi uma das poucas vezes, e ainda assim teve que fazer uma foto meio de longe. Pouca gente publica essas fotos mais duras, né? O conceito de guerra carrega mesmo, inerentemente, a ideia de um conflito com dois lados, um perdedor e um vencedor. Nessa foto, o corpo aparece como um efeito colateral esperado, pouco surpreendente, apesar de ser muito dura. Mas é isso mesmo que é chocante, o descaso com o corpo. Com toda essa iconografia histórica cristalizada, fotógrafos recentes tentam inovar, mas ainda apenas com uma faceta diferente do mesmo símbolo. Vamos ver como o mesmo signo se repete desde 1860, quando a fotografia começou, até hoje em dia. A iconografia dos soldados. Essa foto supostamente representa o momento exato em que esse homem foi atingido na cabeça. Ele está sozinho num campo, que não necessariamente parece ser um campo de batalha, e ele tem uma arma, mas a roupa dele não indica que ele era um soldado, pelo menos pra gente, hoje em dia. Ou talvez se ele fosse um médico, um fotógrafo, ele poderia ser qualquer coisa. Apenas a linguagem corporal dele é que indica que ele estava se mexendo, porque nem o homem nem a foto estão tremidas ou com aquele arrastamento que a gente reconhece como um objeto em movimento. Na próxima foto, temos um homem também com uma arma correndo, mas o cenário parece um pouco mais com um campo de batalha, por causa do canhão ou tanque na direita embaixo. As roupas deles parecem mais com o que a gente identifica hoje como roupas de soldado. Então, faz sentido essa iconografia ser de um homem na guerra. As roupas dos soldados, elas são também um registro histórico muito importante e que muda muito com o tempo. Além disso, ela tem um efeito na moda dos civis. Como a gente pode ver, em 1853, nessa foto de Roger Fenton, tem um uniforme muito ornamentado, ele é quase um figurino. Pela questão das câmeras serem muito grandes e a foto ser lenta, os soldados estão posando antes do combate. Tem dois planos, o de trás com os homens em pé e o da frente com os homens sentados. Por muito tempo, por causa da questão das câmeras, esse era o único registro histórico das guerras, os soldados sem movimento. Já nessa foto de Willy Brugge, as câmeras eram muito melhores. Como na foto anterior tem dois planos, da frente da escada e atrás da escada. O uniforme ainda é fashion, a guerra afeta a iconografia de moda. Você tem o cinto na cintura marcada, você tem a comprimento longo da blusa. As calças cargo, tecido camuflado e muitas outras referências de hoje em dia vêm do modo de como os soldados se vestiam. Essa foto de 2016 se parece mais com o primeiro retrato, que posavam os soldados antes do conflito. Diferente das outras, essa tem três planos, o da frente com o homem bebendo água, o do meio com os três homens sentados e o de trás com as duas pessoas em pé.
De novo, o figurino nos conta muito. Os coletes especiais, os cachecóis e os bonés indicam que é um local ensolarado e que eles querem esconder as suas identidades no combate. Essa iconografia se repete porque, como diz Boechat, ao longo dos anos, num processo bastante controverso, e que eu acho que tem também argumentos positivos, a gente passou por um caminho de estetizar a guerra. A guerra precisou ficar esteticamente palatável. E tem argumentos, ninguém quer abrir um jornal de manhã e ver um corpo sem cabeça e tudo mais. Acho que isso trouxe alguns problemas, né? Porque você acabou fazendo com que as pessoas acreditem que a guerra, ou não acreditam ou imaginem que a guerra é feita de heróis, de mocinhos e bandidos, e não de seres humanos de verdade, né? Então, alguns jornalistas tentaram quebrar essa lógica. Talvez o Perez, um jornalista francês, fez um livro muito interessante chamado, acho que O Silêncio da Guerra, em Ruanda, mostrando um livro de fotografia, mostrando os horrores do genocídio, porque ele não conseguia publicar essas fotos mais duras nos jornais. Por causa da estetização das fotos de guerra, a gente entende essas fotos mais duras, em geral, como fotos que incluem corpos mortos visíveis ou sangue. Mas você deve ter percebido que a maioria das fotos que eu usei de exemplo são fotos em preto e branco. Mesmo hoje em dia, quando as câmeras traduzem muito bem as cores, vemos escala de cinza comumente. Isso porque o preto e branco ameniza um pouco da dureza da foto, e as fotos que a gente vê como as mais duras de fato são as fotos que fazem uso de vermelho. Aqui vemos publicada uma foto do atentado de 11 de setembro. O vermelho e o amarelo traduzem bem o calor da explosão, mas também contrastam com a escala de cinza do prédio, da página e das letras. Além disso, a foto não funcionaria bem em preto e branco porque os valores do céu e da explosão são muito similares. As cores iam ficar confusas. Mesmo que hoje em dia a gente tenha facilidade de usar fotografias coloridas, vários fotógrafos escolhem deixar a maioria das suas fotos de guerra sem cor. A dessaturação dá a sensação de austeridade e de mau tempo. Como diz Eva Heller em A Psicologia das Cores, chuva e névoa, sombras e nuvens são da cor cinza. Quando o sol não brilha, quando o céu está cinzento, o mar fica cinzento também. A água toma reflexos azulados somente com o sol. Sem o sol, as montanhas também ficam cinzas. Cinza é a cor de tudo sobre o mau tempo. As pessoas cujo bem-estar depende do tempo tendem a realçar o mau humor que sentem com os dias chuvosos, fazendo uso de impermeáveis e roupa cinza. No tempo encoberto, vestimenta cinza. O cinza é uma cor do frio e do inverno. Um vestido de verão em cinza parece contraditório. Quem usar cinza no verão passará uma impressão de desanimado e triste. Nessa próxima foto, o vermelho também é indispensável para o entendimento da imagem, porque senão as bandeiras e o fogo ao fundo não ficariam identificáveis. O fogo, como demonstração de tragédia de conflito militar, só começou a ficar interessante para a fotografia depois que a possibilidade de fotografar com cores se consolidou entre 1936 e 1960. Vermelho, laranja e amarelo são as cores do fogo, das chamas, portanto também as cores do calor. Vermelho e laranja também são as principais cores da paixão, do sangue fervente, pois, como fogo, a paixão também pode queimar e consumir. Aqui se liga o simbolismo do fogo com o simbolismo do sangue. O vermelho sangue desta foto é emblemático por contrastar com o resto da foto. Nas palavras do fotógrafo, como eu disse, a guerra é um troço feio, né? Não só as imagens são muito duras, mas também a reação das pessoas, o sofrimento das pessoas. É um momento de extremo, né, em que todo mundo está tentando lutar pela sobrevivência, e isso não é bonito. Pode ser bastante feio. As expressões dos dois homens à direita são difíceis de decifrar. Tem confusão, dor, urgência, medo. Mas você só chega no rosto das pessoas depois do seu olho passar pelo vermelho. O vermelho, como a mais forte das cores, é a cor da força, da vida. Há um provérbio que é curto e grosso. Heute rot, morgen tot. Vermelho hoje, morto amanhã.